Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Moa e hoje eu vou trazer... Vamos começar a falar um pouco do Halloween, não do Halloween especificamente, né? Para comemorar o Savan, eu vou trazer o tema celta durante o mês todo, não todos os vídeos, mas alguns vídeos no decorrer do mês todo. E eu acho que seria muito legal trazer as 3 histórias tristes da Irlanda. Chega, é ruim de falar em português, né? E hoje eu vou trazer a primeira. Vamos lá. Bem, existem 3 histórias que são consideradas as 3 histórias mais tristes da Irlanda. Pelo menos assim, eu já vi em alguns lugares dizerem isso. Ó, eu tô usando esse livro aqui, ó, como referência, mas existem outras coisas. Se vocês pesquisarem na internet, é difícil encontrar em português, é mais fácil pesquisar em inglês, mas vocês vão encontrar. E são 3 histórias que têm um enredo muito legal e que elas são mitológicas, né? Elas envolvem as divindades ou alguém abençoado pelas divindades. Enfim, faz parte do folclore irlandês. Não sei se ainda hoje é disseminado, mas enfim, inclusive eu queria muito ler as originais. Mas vamos começar. A primeira é chamada de Os Filhos de Lir. Lir era um deus celta do mar. Era uma das representações do mar para os celtas. E houve uma época que Dagda tinha se aposentado como rei e os celtas fizeram uma... Como é que fala o nome que se reúne todo mundo? Galera, é o seguinte, vim aqui fazer... Esqueci o que eu ia falar, rapaz. Ah, eu esqueci agora o nome. Não era um plebiscito, não, mas uma... Ai, eu esqueci o nomezinho. Eles se reuniram pra escolher... Uma palavra não tá vindo na minha cabeça. Eles se reuniram pra escolher qual vai ser o próximo rei. A dúvida é entre Lir e Bod. Bod, que é Bod o Vermelho, que é filho de Dagda também. E dizem que também era bonzinho e tal e tudo mais. Só que aí as divindades preferiram que Bod fosse o próximo rei ao invés de Lir. E Lir ficou possesso com essa história, ficou completamente chateado com isso e saiu reclamando, resmungando e fazendo escarcéu no caminho. Só que Bod falou que para ele tava tudo certo, tava tudo bem, porque Liafael, acho que é Liafael, que era a pedra falante lá, já tinha gritado o nome dele, oficializando que ele era o próximo rei dos Tuatha Dé Danann, lá na Irlanda, né? Então, e se vocês não sabem o que são essas coisas que eu estou falando, a pedra não, mas Tuatha Dé Danann, as divindades celtas, Dagda, veja alguns vídeos no canal, vou deixar um aqui marcado nos cards. Mas vamos voltar. E aí ele disse que já estava tudo certo pra ele, que ele ia continuar sendo rei. Só que ele não queria ficar com uma relação ruim com Lir. Então ele passou um tempo, esperou a raiva de Lir baixar, chamou Lir pra vir até seu castelo. E aí Lir saiu do seu castelo à beira-mar ou dentro do mar, e vamos usar o lúdico. E veio até a morada de Bod pra poder ter essa conversa. Lir não estava muito satisfeito não, mas quando chegou lá, Bod disse assim pra ele: olha, eu tenho 3 filhas, Eve, Eva e Alva. E eu queria que você escolhesse uma delas pra casar, pra gente selar um acordo aqui de paz, pra gente ter uma estabilidade da nossa relação, né? O cara é bem normal, casar simples realmente pra ter paz. Eu só não acho estranho porque é filha dele, significa que a idade é próxima e é muito mais velho, numa época, enfim. Mas tá, idade é um fator decorativo, né? Ainda mais pra uma divindade. Segue aqui a vida. E aí o que acontece? Ele olhou, observou as 3 e decidiu casar com Eve, que é a primeira, a mais velha. E aí ele levou ela para seu castelo, eles casaram e viveram lá. A primeira vez que ela engravidou, ela teve Finola e Ed. Teve 2 filhos, foi em gêmeos. Só que foi muito arriscado e ela ficou muito debilitada com isso. E Lir a advertiu, dizendo que, olha, mulher, é o seguinte, tem calma, não precisa vir gêmeos, como se fosse ela que tivesse escolhido, né? E eles a consideravam como se fosse, veio gêmeos, tá forçando o destino, sabe? Tá forçando o destino. Tipo, era pra ser um só, mas aí veio 2 porque ele tá forçando o destino pra que aconteça alguma coisa, sabe? E aí ele disse isso pra ela. Aí ela pegou e disse, nada disso, na próxima gravidez eu vou ter 2 de novo, aguarde e verá. Só que o que acontece? Ela realmente tem 2, mas ela morre de parto. Como é que fica? E aí? E aí? O nome dos filhos são Ficra e Corne. E aí, são 2 casais de gêmeos, né? Não, 4 filhos.
4 filhos. E ela morre. Lee fica profundamente triste. E ele, porque ele gostava muito dela, ele realmente a amava. Ele desenvolveu o amor por ela com o passar do tempo, né? E os filhos, ele cuidava muito bem dos filhos. Era dito que ela era um bom pai e tudo mais. E ele ficou muito triste e só pensava nos filhos. E aí, tentando diminuir a tristeza de Lee, Bald pegou e sugeriu que ele casasse com outra filha. Tá certo isso? Ele foi lá e casou com a do meio, Eva. E levou Eva pra lá. Só que acontece, ele tratava super bem Eva, mas ele não esquecia Eve, nem os filhos. E Eva começou a ter ciúmes, tanto pela memória da irmã, quanto com memória dos enteados. E aí as crianças foram crescendo e ela foi ficando com raiva das crianças, e decidiu se vingar das crianças. E aí é que a história começa de verdade. Num dia, Lee estava no castelo de Bald, lá conversando com ele, lezeira e tal, enquanto Eva estava em casa com os pirraias, com os filhos. Quer dizer, ela tá criando. Aí eles se arrumam pra poder ir pro caminho. Ela diz, é agora que eu vou ter a minha vingança. Eles colocam eles numa carruagem e seguem o caminho. Quando chega no meio do caminho, em frente a um lago, Eva pede pra que os cocheiros parem. E eles param. E ela pede pra que eles matem crianças. Eles não têm coragem de fazer isso. Eles dizem que não vão fazer isso. E fica pensando no pai das crianças, né? Tipo, como é que Lee iria os tratar, como Lee ia se sentir. E aquelas coisas todas. E também um pouco de medo, né? E aí ela fica indignada com isso. Só que não deixa transparecer e tem outra ideia. Leva as crianças para tomarem um banho no lago. Só que dizem que era tipo outono e o lago estava muito gelado. E aí as crianças descem a contragosto. Finola desenroladíssima essa pirraia desenrolada. Ela, o que foi que houve? Aí ela, não, ó, vamos ali tomar um banho. Ela, pra quê? Pra europeu, né? Pra que tomar banho agora? Vamos ali no lago, não me discuta. Tem alguma coisa muito estranha de parar aqui no meio do caminho, no nada. E tu quer que a gente vá tomar banho? Pra que? Ela, me obedeça que eu sou sua madrasta. Bora pra água. Ela, eu não quero. Você vai. Porque se você não for, eu vou chegar lá e vou falar pro seu pai que você tá teimando. Aí ela, eita molesta, tá, bora. Aí foi ela, os irmãos. E aí quando elas vão chegar pra tomar banho, né, Eva faz um feitiço neles. Eu também já falei em alguns vídeos que muitas vezes ela precisava de um recurso para poder fazer o feitiço, né? Existem classes de feiticeiros celtas e alguns precisam de recurso para poder fazer o feitiço. Não era do nada que se jogava um encantamento, né? E aí o que acontece? Ela pega os águas do lago para poder enfeitiçá-los e transformar os 4 em cisne. Olha, as histórias que a gente vê de gente transformada em cisne é celta, tá? Tem um monte de história assim que transformou gente em cisne. Tem muita. E aí ela transforma eles em cisne e diz pra eles: vocês estão fadados a viver como cisnes por 900 anos. Vocês vão viver por 300 anos no Lago de Darvra, depois no Mar de Moel e depois na ilha de Inisglora. 300 anos em cada um deles. E Finola fica assim, inconformada, inconsolada. Ela, coitada, tá lá triste e os irmãos desesperados. Ela não sabe o que fazer. Ela e Ed são os mais velhos, né? Vieram primeiro. E ela, teoricamente, é a primeira mesmo. Ela foi a primeira a sair. Então, mas assim, um minuto, né? Mas tudo bem. Enfim. E ela fica inconformada, fica sem saber o que fazer. E a descarada manda os cocheiros calarem a boca e volta pro castelo. Só que esta danada é pega, né? Ainda bem. Quando ela chega no castelo, ela inventa uma desculpa, Lee não engole essa desculpa e vai perguntar aos cocheiros. Aí os cocheiros entregam a história. Aí por causa disso, Lee volta com os cocheiros sozinhos para encontrar o lago, para encontrar com os filhos. E quando chega lá, os 4 cisnes voam pra cima dele e abraçam ele. Tipo, ficam lá de chameguinho com ele e tal. E ele percebe que os cocheiros estavam falando a verdade, quem tava mentindo era a Eva. Ele fica possesso. Aí ele volta pro castelo e tem uma discussão com Eva e eles já decidem puni-la. Bald transforma ela no monstro do ar. Só fala isso, o monstro do ar. Porque dizem que é a criatura que ela mais tem medo. Aí por causa disso ela vai vagar
pelo monstro do ar, porque eles mandam ela tirar o feitiço das crianças e ela não diz que não consegue, que ela não aprendeu essa parte. Ela só aprendeu a parte de colocar o feitiço. Você tá doido, garoto? Cadê a responsabilidade? Só aprendeu a parte de botar o feitiço. Tirou, não aprendeu não, porque ela não queria tirar mesmo. Aí pronto, ela é punida dessa forma e as crianças elas têm que passar pelas etapas que ela falou. Essas crianças sofrem tanto que, pelo amor de Bob, Dagda, Noada, alguém, vamos colocar Brigida, eu gosto de Brigida. Pronto. Por causa disso, Lear volta pro lago e sempre observa as crianças. Eles não conseguem falar muito bem, com as crianças, mas fica ali próximo a eles. Quer dizer, não, parte da história fala que eles conversam sim, sabe? E aí os cisnes, eles cantam um choro melancólico, né? Eles cantam como se fosse um canto melancólico. E aí, por isso que atribuem essa história à invenção do cisne ou ao cisne em si. Porque é como se estivesse lamentando pelo seu infortúnio, né? Pelo seu destino desgraçado que vão passar a partir dali. Enquanto eles têm visita, eles estão se sentindo bem, o pai visita com frequência e tudo mais. Uma população começa a vir pra perto e começa a construir um vilarejozinho ali, nesse lago de Darvra, acho que é esse o nome do lago, e eles vão construindo e tal, eles vão vivendo ali. Só que aí vai se passando o tempo, vai passando o tempo, e aí eles têm que migrar. Detalhe, essa maldição diz que eles vão ter que passar os 300 anos em cada um desses lugares e que eles só podem ocupar esses lugares. Eles não podem ir para muito longe, porque se eles quebrarem canto, vai acontecer uma tragédia. Basicamente vão morrer, né? A gente pode interpretar que eles vão morrer. Então eles não podem botar os pés em outros lugares. Eles vão ter que ocupar aquele corpo hídrico ali por um tempo, no máximo voar para longe um pouquinho e depois voltar. Não podem se afastar por muito tempo, tá? Essa informação é importante. Por quê? Depois eles vão habitar o Mar de Moyle. Quando eles chegam no Mar de Moyle, pronto, para eles ali é o fim da picada. Porque tem tempestades, eles são arrastados. Logo quando eles chegam, tem uma tempestade e eles são afastados, os quatro são separados e eles sofrem, eles miram. Quando eles chegam, que tá acontecendo a tempestade e Finola faz: tá vendo aquela pedra? A gente tem que voar para aquela pedra depois, viu? Bora, galera, bora! E aí eles são separados, um vem dar para um lado, vem dar para o outro, são jogados, penas são arrancadas, eles caem de um lado, caem pro outro, quase morrem afogados, apesar que se morrer afogado, pelo amor de Deus, né? Mas passam por muita dificuldade e aos poucos eles vão se reunindo nessa pedra. Finola vai pra lá e os outros vão pra lá. E aí ela já tá meio assim, o que vai ser da gente? O último a chegar é Ed, ele chega por último lá e ela já tava sem esperança, achando que ele tinha morrido, já tava assim com medo de ele ter morrido, mas ele chega. E aí eles ficam lá juntinhos por um tempo. Eles passam frio, fome, entre outras coisas, até se adaptarem ao local, né? E poder se acostumar com aquilo. Eles sofrem um pouco, mas eles seguem cantando. Eles seguem desenvolvendo cantos melancólicos. Uma vez ou outra um cantinho feliz ou um canto de saudade. Mas normalmente cantos melancólicos, até que se acostumam com a tristeza. Eles não são mais visitados por ninguém. Eles são muito solitários nessa parte e o pai deles não mais visita eles. Só que, como eu falei, que eles têm que ir para alguns lugares, eles podem ir para alguns lugares. Uma vez sobrevoando, eles encontram Fergus e Ed, que são filhos de Bob, que são homens cavaleiros que estavam procurando por eles. Só que aí eles, os cisnes, eles pousam numa árvore para não tocar no chão. Eles pousam numa árvore para conversar com Fergus e Ed. E aí eles conversam com Fergus e Ed. Sim, tem duas pessoas com o nome Ed, tá? Mas beleza. E aí eles conversam com esses caras e procuram saber como é que tá o pai, como é que tá o castelo, como é que estão as coisas e tal. Isso ainda na data dos 300 anos. E aí eles vão falando que o pai meio que se acostumou com a situação, ele tinha ficado muito triste depois de ter se isolado, interagiu muito, até que acabou se acostumando com a situação. Mas que Bob e Lear queria saber da notícia deles, para ver como é que eles estavam, por isso que iam mandando eles pra lá, para poder saber da situação, e os cisnes contam pra eles o que aconteceu, como eles têm sofrido, e
É por isso mesmo. E aí, basicamente, esse é o último encontro deles com alguém da família deles, né? Ou algum parente deles. Porque depois disso, eles têm alguns encontros, mas depois disso, eles voltam e terminam o seu fatídico destino ali no Mar de Moel. Quando eles vão para a última etapa, que é na ilha Inisglora, eles vão pra lá e vão ocupar aquela região. E Finola já tá assim, eu não aguento mais essa maldição. Mas para ela dar força aos irmãos, muitas vezes ela tenta, bora galera, bora! Agora só falta uma etapa! 300 anos, mas uma etapa! Bora, a gente vai conseguir sair dessa maldição, que eu não aguento mais, não sei o que. Ela passa vários momentos de surto, de felicidade, pensando na pouca esperança que eles têm, a um surto depressivo que ela tá assim, completamente destruída. Às vezes os irmãos reclamam e querem chorar e ela chora junto. Às vezes eles reclamam e ela tenta animá-los, mas por dentro ela tá se sentindo uma merda. É pesada essa história. E aí eles vão ocupar essa região e procuram um lugar para morar. Nesse lugar eles fazem amizade com uma pessoa, com o nome do cara, Ebrick, o nome do cara. E aí Ebrick faz amizade com ele e tal, não sei o que, com eles e tal, e beleza. Pronto. A partir daí a coisa começa a descambar, tá? Como se não já tenha descambado muito, né? Inclusive, se estão gostando, por favor, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, assistam outros vídeos depois que acabar esse. Pelo amor de Deus, se inscrevam, vão assistir outros vídeos depois que acabar esse. Mas vamos voltar para terminar a história. Eu sei que tá um pouquinho grande, mas essa história infelizmente, ela é grande, mas ela é bem interessante. A partir desse momento que acontece, um rei local descobre que estão esses cisnes ali morando, e que eram pessoas e que esses cisnes falam. Então, a esposa dele surta, querendo aquilo pra eles. Só que aí um monge pega eles, antes do rei, o monge Kermok, o nome do monge, pega com Ebrick, fala com Ebrick, pega esses cisnes e leva pra casa pra cuidar deles. E aí quando acontece essa coisa, meio que ele tenta converter os cisnes ao cristianismo. Gente, o que é que tem a ver com a história? Pelo amor de Deus, o que é que tem a ver com a história? Mas tudo bem. Não tá tudo bem, mas tudo bem. Ele tenta converter os cisnes ao cristianismo. O rei quer a todo custo pegar aqueles cisnes. De todo jeito, ele quer pegar aqueles cisnes. E aí, existem alguns contos, alguns finais dessa história que eu já li, mas no final significa a mesma coisa, tá? O rei consegue convencer o monge a dar, a outra, o rei simplesmente vai lá pessoalmente, pega os cisnes, coloca a corrente nos cisnes e sai arrastando os cisnes pro castelo. Né? Independente de qualquer forma, os cisnes são arrastados pro castelo, seja de um jeito ou de outro. Eu prefiro acreditar que o rei arrastou mesmo, né? Que pegou a força, não foi dado, né? Só que ela começa a orar e pedindo que aquele encanto acabe. Realmente já estava próximo aos 300 anos de acabar, né? O encanto dela. Então, obviamente, o encanto acaba, porque o feitiço era para durar 900 anos e termina os 900 anos. E ela vai deixando de ser cisne. Ela vai deixando de ser cisne, os irmãos também vão deixando de ser cisne. Só que como passaram 900 anos, até para uma divindade, né? Pelo menos para uma divindade celta, nesse conto é tido como se ela tivesse de fato envelhecido. Então ela tinha virado uma pessoa completamente assim, não idosa, minha gente, é um nível assim, over, sabe? Tipo, muito. Praticamente só esqueleto. Ela tá permanecendo ativa porque ela estava sob o feitiço, mas que é como se esse feitiço ao mesmo tempo tivesse sugado toda a vitalidade dela e ela estava decrépita. Então, não só dela, quanto os irmãos. E aí, quando eles começam a se transformar em gente de volta, né, em divindade, né, em gente de volta, o que acontece? O rei fica assustado com aquilo, solta a corrente e eles morrem, os 4 juntos. E Finola, antes de morrer, só pede para um monge que enterre os 4 juntinhos um do outro, para que eles possam ficar juntos, assim, fisicamente, né, até depois da morte. E o monge concede isso. Eu prefiro acreditar que o feitiço acabou e que só colocaram um título católico no meio dessa história, né? Mas que na realidade, se você fizer as contas, for levar em consideração, acabou o feitiço realmente, né?
É uma história muito triste porque eram crianças, elas eram muito pequenas quando foram amaldiçoadas e elas não viveram a vida, basicamente. Tudo foi um trauma, uma depressão, uma angústia e uma luta pela sobrevivência o tempo inteiro. Eu realmente considero essa história uma história altamente triste. Mas eu espero que tenham gostado, depois eu vou trazer as outras duas, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e se não sabem o que escrever, escrevam cisne. Eu ia falar finola, mas vamos de cisne. Valeu!